Boa noite. Boa noite. Que esse tempo que vamos passar juntos aqui, possamos receber do alto tudo aquilo que nos é necessário, a contemplação das nossas necessidades físicas, espirituais. Pedimos aos bons espíritos que acolham os nossos pensamentos, a fim de que a nossa obra se torne por completa, atendendo ao plano material e ao plano espiritual em todos os ambientes da casa. Hoje, vida e obra de Allan Kardec. Nós trouxemos uma reflexão para a gente poder entender o contexto do Espiritismo. Amanhã, 31 de março, é o dia em que Allan Kardec volta ao mundo espiritual. 31 de março de 1869. Nós sabemos que missionários, aqueles que estão na vinha do Senhor, quando reencarnam, eles sabem do compromisso que acolheram no mundo espiritual e aqueles que devem desenvolver aqui no plano terreno. Allan Kardec não foi uma ou duas vezes que ele foi avisado que todo o trabalho dele não seria sem lutas, sem traição, sem dificuldades. Ele foi amparado pela espiritualidade para que ele pudesse cumprir o seu papel. Aquele que nós poderíamos dizer que Allan Kardec é da Pleiade, dos espíritos, do espírito de verdade. Então, não é uma pessoa que veio aqui para que não pudesse cumprir o seu papel. O movimento da espiritualidade no plano terreno, ele não começa com o Livro dos Espíritos, 1857, mas sim em 1848, na cidade de Hydesville, onde 3 jovens, Kate, Leia e Catarina, elas começam a ouvir alguns raps, alguns barulhos nos móveis. E a partir daquele momento, então, elas se predispõem a entender o que seriam aqueles sinais, aqueles raps, aqueles arranhados na madeira ou toques. 2 batidas para um sim, 3 batidas para um não. E assim elas começaram então a entender o que era aquilo. E esse fenômeno, como um todo, ele vai despertar a partir de 1848 e ainda aliando-se às mesas girantes que já aconteciam nos bares, cafés da Europa, principalmente na França, Paris. O fenômeno mediúnico, tão antigo como a história da humanidade, tem 3 revelações: Moisés com a justiça, Jesus com o amor e Kardec com os espíritos da verdade. Justiça, amor e verdade. Esse tempo, se nós os chamássemos de os precursores do Espiritismo, é para que nós possamos entender que em torno de 1500, 1600 anos antes de Jesus, Moisés, então, mantido como um missionário também de trazer a verdade ao plano terreno sobre o que seria a justiça. Depois Jesus, sobre o amor. Porque Jesus liquida toda aquela parafernália de leis que os judeus compunham através do Deuteronômio, Levítico, Números, Reis,
a Gênese. Tudo isso ele resume em 2 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus Se a gente consegue, então, através do amor, a entender que amamos e amemo-nos uns aos outros, é porque essa fase de transição da evolução do Espírito, naquele momento na Terra, era possível. E Jesus, então, encarna para que ele pudesse trazer uma mudança no plano terreno. A grande transição que hoje estamos comentando, ela se inicia com a encarnação de Jesus. Porque há 2000 anos estamos tentando entender mais do que a justiça, porque nós não somos muito bons ainda na justiça. Concordamos com isso? Dentro do que era o olho por olho, dente por dente, nós ainda não praticamos, né? Nós queremos toda a arcádia dentária. Nós queremos os 2 olhos. E principalmente se for para a vingança. Nós somos compenetrados em saber como cobrar de alguém. Vem a verdade. Porque Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao senão Por mim. Por mim quem? Por Jesus? Sim. Não, pela verdade. Porque se for por Jesus, nós vamos contemplar Jesus e deixar a verdade de lado. Concordamos com isso? Porque a verdade, ela é imortal. Então, porque Jesus tem um. Mas a visão do Espiritismo, com a do católico, com a do protestante, com a igreja reformada, com as neopentecostais, ela é a mesma? Não é. Então, se temos a verdade como um caminho, o Espiritismo vem trazer-nos uma ideia básica sobre a verdade, e que eu gosto muito de repetir. O que o Espiritismo fez e faz por nós é nos apontar e nos devolver o livre-arbítrio. Porque com o livre-arbítrio entenderemos a frase com que Jesus nos deixa marcado o nosso raciocínio: a cada um segundo as suas obras. E que ninguém é obrigado a plantar, mas todos seremos obrigados a ceifar. Entendamos isso, sim. Por isso, a verdade. E por que são precursores do Espiritismo? A gente vai ver. O episódio de Hydesville, alguns dizem Idesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox mudou-se para lá em dezembro de 1847. Margaret Fox, Kate Fox e Leah Fox, o Sr. Fox e a sua esposa. O senhor pé rachado, faça o que eu faço. Essa foi a primeira, olha a sincronia de datas, né? 31 de março de 1848, a primeira manifestação registrada em comunicabilidade dos encarnados com os desencarnados. E elas, as meninas, as chamaram esse de o pé rachado, entendendo ali que seria talvez o diabo, o demônio. Não sei porquê, coitado, ele tem um pé rachado, mas... E ali os Repses, os Noises, os Cognins. Aqui é uma réplica reconstruída em 1950 da casa, né? Em um monumento. Grande divulgação dos acontecimentos, o episódio. Primeiras demonstrações públicas das irmãs Fox no Corinthian Hall em Rochester, em 1849. O primeiro núcleo de estudos do espiritualismo moderno nesse momento.
Nesse caso, rapidamente, não sei se vocês conhecem o fenômeno dos raps e o espírito que estava ali. Uma família anterior à família Fox havia habitado aquela casa e ali eles haviam matado um caixeiro viajante de nome de Charles Rosnan. Aí ele então foi roubado de $500 e o seu corpo foi sepultado no porão da casa. E o espírito dizia que ele ali estava sepultado. Então veio a polícia, investigaram, mexeram no subsolo, até que ele disse o seguinte: vocês estão procurando no lugar errado, porque ele havia sido sepultado entre as paredes, então não achariam nunca. Então esse é um dos fenômenos. E não mais do que isso, o espírito ainda comunica quem foram os assassinos. Bacana isso, né? Eu acho fantástico. Os espíritos podiam contar mais pra gente quem são os assassinos de agora, né? Escócia, Inglaterra, fins de 1852, grupos de americanos, a senhora Hayden, médium e missionária. Em 1852, na Escócia, Inglaterra, os grupos de estudos sobre a espiritualidade. Vamos lembrar que Kardec cunha um neologismo, ele cunha o nome de espiritismo, de espírita. Antes não haviam esses vocábulos, esses nomes. Então Kardec, com o neologismo, ele dizia que para uma doutrina nova, termos novos. Porque todos somos espiritualistas de uma forma quando acreditamos que nada acaba com a morte. Agora, se vamos encontrar, se vamos rever parentes, se as pessoas aonde é que estão, porque a questão do inferno e do céu pela Igreja Católica até hoje é um problema. Concordamos? Porque nós vamos entender que aquele que fez o mal é dado ao inferno, aquele que fez o bem é dado ao céu. A mãe do misericordioso que não está contemplado, do assassino que não está contemplado da misericórdia, ela sofre ou sorri porque ele está no inferno para sempre? E aí nós vamos ver que a conversão do grande homem de Robert Owen, filósofo e reformador social inglês, ele diz o seguinte, em 20 de maio de 1853: preparar a reforma do mundo, convencer os homens da realidade de uma existência imortal após a que vivemos e inspirar-lhes caridade, benevolência e mansidão. Esse é o mapa da Europa na época, onde na Alemanha, em Berchtesgaden, Augsburg, Brennen, Berlim, Breslau e Viena, todos já estavam com os fenômenos de comunicação com os espíritos. Na França, em fins de abril de 1853, o grande e misterioso exército havia transposto o reino e invadido as grandes cidades francesas. Paris ao norte, Marselha ao sul, Toulouse ao sul, Bordeaux ao oeste e Estrasburgo ao leste. Todos eles com a manifestação dos espíritos. A caráter de invasão organizada e simultaneidade. A Gazeta de Médica, Estrasburgo, em 30 de 4 de 1853, a cidade se viu repentinamente invadida por uma epidemia importada da Alemanha, que por sua vez recebeu dos Estados Unidos. Objetivo: chocar e despertar os que se interessavam pelo fenômeno. Os curiosos conversavam com as mesas. Então essa epidemia era uma manifestação permanente com efeitos físicos dos espíritos nessas cidades, nessa região da Europa. Então, se diz como um caráter de simultaneidade, uma invasão organizada. Os espíritos são organizados. Nós vamos ver uma frase muito bonita que está no Evangelho. O caráter de invasão também é organizado. A epidemia girante, a princípio, acometia mochos, mesas, chapéus, pratos, etc. Jamais simultaneidade foi mais completa.
jamais telegrafia funcionou tão rapidamente. O Marquês de Mirville, em 1853, citando os jornais. E a gente via, né, essas são fotos da época, para chás e reunião com as mesas, transformou-se em moda febril nos salões de Paris em maio de 1853. A gente via que as mesas, né, jovem mesa de exterior simpático que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e história, pede lugar a intendente de finanças. As matérias de jornal da época, né? Uma jovem mesa conversando, assim. Os castigos escolares, ora, deles não mais faço caso. As mesas foram feitas para trabalhar, portanto faço trabalhar a minha. Como se ele estivesse sem mais necessidade, né, de estudar. Como é possível, então, você, infeliz rapaz que mantém criminosa correspondência com a mesa de costura de Madame Coquerdal? Então, tudo isso populava os jornais, as mentes das pessoas daquela época. Né? Estudiosos sérios obtiveram fenômenos de grande importância. Eugène Nuss, escritor francês e grupo de intelectuais, 1853-54, frase de 2 palavras, grande profundidade filosófica, línguas diversas, francês, inglês, grego, latim. E essa frase, né, de 12 palavras, a fé diviniza o que o sentimento revela e a razão explica. Então aqui os espíritos começam a dar razão e entendimento ao que vieram. Hoje, né, na atualidade, nós temos pouquíssimos os fenômenos físicos. Nós temos mais os fenômenos inteligentes. E Allan Kardec dividiu a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos filosóficos ou inteligentes. Lembrando que, para que ocorra um fenômeno da mediunidade física ou intelectual, é necessário que tenhamos o... Me ajudem, eu esqueci. Médium? É? Sim ou não? Sim. Sim? É o médium? Por que precisamos do médium? Gente, é assim, ó. Se errar, a gente vai dar só uma risadinha. Assim. Errou. Por que nós precisamos do médium? Hã? Para ele ceder os fluidos. Para ele ceder os fluidos que farão com que uma comunicação se dê. Não é? Muito comum aqui, no passado, pedras serem atiradas ao telhado sem ninguém as atirar, pratos que rolavam no prato da cozinha e quebravam, dando prejuízo à dona da casa, fogo em colchão, os fogos fatos, que acendia, mas não queimava. Não é? Manifestações de mula sem cabeça. Vocês acreditam em mula sem cabeça? Sim ou não? Não? Ah, pois é, ela existe. Mas ninguém viu. Mas quem viu ficou assustado. Né? Porque é a manifestação dos espíritos. Né? Então, esse tipo de manifestação, onde os espíritos utilizam dos fluidos do médium no ambiente, né? Em todos esses lugares que as manifestações se davam, é porque os espíritos utilizavam dos médiuns ali presentes. Mas eles sabiam que eles cediam esses fluidos? Não. Era ainda sem a intenção desse conhecimento. Uma música de 32 notas, número favorito para compor a frase musical, sequências de notas, compassos, valor da unidade, acidentes, sustenidos ou bemóis, o tom e finalmente o título do trecho. Canto da Terra de Vênus, de Saturno, de Marte, Canto do Mar, etc. Esse último repetido 20 vezes em um sarau com muitos intelectuais da época. Tudo isso por manifestação dos espíritos. As reações às manifestações, os curiosos as buscavam por passatempo e futilidades, os cientistas não se dignavam a ocupar-se com tais coisas, depois comissões, teorias materialistas. Muitos sábios negaram o fenômeno, mesmo sem tê-lo estudado. Alguns estudiosos sérios, importância das manifestações,
E as teorias, movimentos inconscientes, ilusão, magnetismo animal, demônio, alma de pessoas que aqui viveram, espíritos. Então esse aqui era o contexto, as reações dessas manifestações que ocorriam. Havia opinião de todo tamanho, de toda a sua complexidade e de sua simplicidade. Né? Esse homem, a profissão de Gasparim, Conde Agenor de Gasparim, 1810 a 1871, erudito escritor francês. Em nossas mãos incompetentes e experientes, o fato novo não pôde produzir-se com todo o seu brilho. Ele espera que um verdadeiro sábio dele se ocupe, cujos esforços saberá recompensar. Aqui, Gasparim, ele premeditava a necessidade de uma pessoa ou daquele que viria, né, após esses fenômenos para trazer algo novo. Né? E aí então nós temos o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, alguns dizem, ou Rivail. Ele tinha um caráter sério e nobilíssimo, erudito, poliglota, autor de muitos livros, discípulo de Pestalozzi, nome querido e respeitado. Kardec e as mesas girantes, quando ele tem o primeiro contato com os fenômenos das mesas girantes, em 1854, 3 anos antes dele editar o Livro dos Espíritos. Primeira vez que ouviu falar do assunto foi com o senhor Fortier, singular propriedade do magnetismo, dizia ele. Magnetizar objetos e não somente pessoas. Ele dizia, porque Kardec ele era um magnetista, estudava os fenômenos do magnetismo desde muito jovem. É singular, mas não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético poderia atuar sobre corpos inertes e movê-los. Sim, todos nós temos um fluido magnético, todos nós temos um fluido que podemos usar, né, para determinados fenômenos em que a parapsicologia, outros estudos da ciência, como telecinese, manifestações de movimentos, transporte de objetos de uma sala para outra, manifestação dos espíritos na sala, aonde eles colocavam a mão dentro de uma cera quente, né? E ali se formava a mais conclusa condição de entendimento que alguém colocou a mão, primeiro na parafina quente, pela formação do que se dava de um negativo, não o que estava por fora, mas o que ficava por dentro. Entenderam? Porque o formato da mão ficava com a parafina em volta e a mão lá dentro. Como alguém poderia colocar e tirar a mão sem quebrar a parafina? E com mais perfeito detalhe de todos os detalhes que essa mão possui. Kardec é um estudioso do magnetismo, como dissemos. É razoável, pois, que aceitasse a ação especial do chamado fluido magnético. Fins de 1854, o senhor Fortier ao professor Rivail. As mesas não apenas se movem, mas falam. Se interrogadas, respondem. Kardec e diz, só acreditarei quando vir. A dúvida temporária é atitude científica. A credulidade gratuita e cega é prejudicial. Esse é o grande autor aí brasileiro, Zeus Vantuil, né? Que ele escreve em todo o seu tempo. E ele é chamado como um São Tomé moderno, né? Ver para crer. Aqui começam as histórias do Carlotti Rivail. Início de 1855, linguista muito competente, amigo de Rivail há mais de 25 anos. Foi o primeiro a me falar na intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou-me as dúvidas. Porque uma coisa é você dizer sobre o fenômeno que se foi notado, registrado, visto. Né? Outra coisa é você contemplar ao vivo, né, o fenômeno acontecendo. Como é o caso de materializações onde médiuns como Peixotinho, o próprio Francisco Cândido Xavier e outros médiuns, né, com o seu fluido, ele fazia a exposição desse fluido para a materialização dos espíritos. Né? Então, esse plasma, né, que sai pelo médium pode se compor com a ideia de um espírito se manifestar e moldar o seu rosto.
Ele não precisa moldar o corpo inteiro. Basta que ele molde os olhos, a boca, os ouvidos, o nariz. E aí está completo, né? Existe um estudo muito importante, as materializações de Kate King, né? Estudados por um estudioso físico da Inglaterra. Um dia você será dos nossos, dizia Carlotte ao Sr. Rivail. Não digo que não, veremos isso mais tarde. Rivail possuía a humildade do verdadeiro sábio, que em face à imensa Bíblia da criação jamais se divorcia da modesta e legítima atitude do aprendiz. Esse também brasileiro que falava sobre a pessoa de Allan Kardec. Né? Nesta rua, a rua de Lagrange Batelieri, em 18, a residência da Madame Planey-Masson, ele pela primeira vez presenciou o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar a qualquer dúvida. Então Kardec, nesse endereço, né, dessa rua, Lagrange Batelieri, número 18, está aí a foto, né, da casa da senhora Madame Planey-Masson. Ela então provoca um movimento das mesas girantes para que Kardec pudesse então estudá-las. E ele dizia, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Veja, todo positivista, toda pessoa que sejamos nós aquele que pudéssemos usar a mesma lógica de Allan Kardec. Porque eu poderia dizer assim, por que nós temos aqui uma assembleia de quase 80 pessoas? Vocês acreditam no Espiritismo? Sim? Por quê? Por quê? Na minha concepção é pela lógica que tem a doutrina em todos os sentidos. Qual lógica? A lógica do nascer, morrer, reencarnar. Mas isso é lógico para você por quê? Aí, para mim, por que é lógico? Porque eu aprendi aqui isso. Mas quem te ensinou? Não ensinou errado? Eu aprendi que não. Esse ensino errado não deles. Mas você aprofundou dentro dessa lógica? Não. Não. Está vendo como as perguntas... Obrigado, Luiz. Mas isso é para a gente saber o seguinte, por que eu estudo o Espiritismo? Por que eu sou espírita? Vale a pena essa pergunta? Porque Kardec passou por uma fase de descontentamento em dizer que se a mesa fala, eu vou acreditar agora nos contos de carochinha. Ainda mais que ela faz contas de aritmética. Estamos entendendo aqui o quão trabalhoso foi para Allan Kardec sair da sua condição de cientista, aonde a ciência nos mostra o quê? Que a repetição dos fatos que provocaram um fenômeno, sendo eles repetidos, isso se chama ciência. Eu anotando tudo, repetindo a mesma ideia daquilo que está anotado, e eu resulto no mesmo resultado daquele fenômeno químico, físico, magnético, elétrico. Isso é ciência. Entrevi naqueles fenômenos alguma coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, olha o que ele diz, que tomei a mim a estudar a fundo. Já não duvido dos fatos, o que ignoro são as causas. Por isso que eu estou perguntando aqui, vocês se sentem espíritas? Por quê? Qual a causa que os motiva a entrar para esse salão e estudar a filosofia, a religião e a ciência espírita? O que é? Sentimento. Um sentimento que me traz aqui, não é um sentir bem? Atrai. Fé é raciocinar, consigo raciocinar e entender. Que fé que é essa? É a fé que eu nasci marcado com ela. Todos nós nascemos marcados. Mas, então quem não tem essa fé raciocinada tem o quê? Tem um monte de confusão na cabeça. É exatamente isso que a gente encontra em outras religiões. Um monte de confusão na cabeça.
vamos notar isso assim, apenas 1 ano e 11 meses antes da publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ainda ignorava as causas. Quem assistiu o filme Kardec? Vale a pena, né? Está aí nas plataformas, não sei se Prime ou Netflix, mas vale a pena assistir, né? A família Baldin, 1855, o senhor e a senhora Baldin e 2 filhas jovens, médiuns, Julie e Caroline, 14 e 16 anos. Por que Leia e Kate, lá em 1848, também jovens? Porque elas, as principais médiuns de recebimento das informações dos espíritos. Porque nessa idade, a mediunidade, ela não tem idade. A mediunidade é um fenômeno natural. Todos nós somos médiuns num grau qualquer. Sendo assim, elas sendo de utilidade para os espíritos naquele momento, as jovens e as pessoas não têm uma contracepção, um contrassenso, uma ideia pré-concebida do mundo. Então seria mais fácil tê-las como um filtro para aquilo que seria por vir, não é? Recepção de mensagens mais rapidamente, processo de cesta, Corbel e Taupi. Então, se amarrava uma pena de uma caneta gráfica dura, com pena dura, e escreviam sobre as ardósias. Então, o próprio espírito ali, uma manifestação direta dos espíritos, onde eles podem ter dentro dessa gaveta, grafar uma mensagem. Respostas até perguntas mentais. A primeira mensagem do Espírito de verdade vieram dentro desse contexto. E aí são fotos da França da época, né? Nesta ocasião, Allan Kardec residia a Rue de Martes, número 8. Aí recebeu o primeiro contato com o Espírito de verdade. Kardec ouvira insistentes batidas em sua casa. No dia seguinte, em sessão na casa do Sr. Baldin, meu espírito familiar, consentirás em dizer-me quem és? Então Kardec, ele vai naquela sessão do dia posterior e pergunta através das médiuns. E ele diz: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à sua disposição. 15 minutos. Para que a espiritualidade, o espírito de verdade, pudesse corrigir, resolver tudo aquilo que estava em estudo da obra de O Livro dos Espíritos. O espiritismo como um todo. É só uma mente muito avançada para acompanhar uma outra mente muito avançada que durante 15 minutos, 1/4 de hora, iria responder quais seriam as dúvidas. Então a dúvida não era assim, será que não, é para e passo. Uma dúvida de cada vez, uma resposta de cada vez. Né? E uma vez ao mês. Acho que não é para a gente ainda. O próprio fenômeno revelou a causa, os espíritos. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa o quê? Inteligente. Se algo acontece na nossa vida que nos abre a mente para um fato, é porque existe uma causa com esse fato. Né? Fiz aí meus primeiros estudos sérios do Espiritismo. Observou, comparou e deduziu consequências. Ele utilizou o método experimental da ciência. E muitas vezes ele repetia. Tanto é que a doutrina espírita, ao se consolidar entre todas as cartas que Kardec recebia, de todos os lugares, em alguns momentos ele mandava as perguntas para os médiuns em diversos lugares, para que em tempo e hora fosse perguntado aos espíritos daquela sessão sobre determinado assunto. É aonde nós poderemos dizer sobre a universalidade do conhecimento dos espíritos e a universalidade do espiritismo.
Porque na Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, também no Brasil, a mesma pergunta sendo feita aos espíritos e com os mesmos dados, a mesma lógica, a mesma resposta. Então, isso não tem nada melhor do que a gente levar para todos os laboratórios e pedir que se pratique lá com determinada receita uma determinada ciência, uma química, por exemplo, dentro de um laboratório. Ao se misturarem os componentes, os resultados devem ser tal. Allan Kardec só admitia como válida uma explicação quando esta resolvia todas as dificuldades de um problema. Assim procedia desde os 16 anos. Então, ainda muito jovem, ele o fazia dentro dessa metodologia. Nós, com 16 anos, o que a gente perguntava? Acho que as nossas perquisições eram bem pequenas, né? Enviei naqueles momentos, entrevi naqueles fenômenos a chave de importantes problemas da humanidade, aonde os espíritos respondiam a ele, assim como nós a entendemos hoje o livro dos Espíritos, a Gênese, o céu e o inferno. No livro O Céu e o Inferno, particularmente, está colocado a mensagem com diversos setores dos mais diversos, das mais diversas escalas dos espíritos. Espíritos atrasados, espíritos benevolentes, benevolentes maus, espíritos adiantados, espíritos suicidas, espíritos homicidas. Todos eles responderam em presença com Allan Kardec a sua vida agora no mundo espiritual. Se desejamos saber qual é o meu destino no mundo espiritual, ou então, se eu desejo saber como morrer, ou como se morre, ou como é o momento da morte, é só ler um dos primeiros capítulos do Céu e Inferno, que está com o título O Passamento. Quem lê ali vai saber como é que morre. Érica, olha que bacana isso. Se vocês querem saber como vocês vão morrer, leiam o livro O Céu e o Inferno, o capítulo O Passamento. Eu já li, fiquei totalmente conformado, acho que vai ser legal. Gente, morrer não dói. Olha que bobagem vocês pensando que dói morrer. Não dói. Você já morreu, como é que você vai sentir dor? Não é assim? Então, o método de trabalho cumpria ser positivista e não idealista. Descobriu que os espíritos não eram infalíveis. Olha que importante. Os espíritos não são infalíveis. Por quê? A classe dos espíritos aos quais ele se correspondeu eram de homens que haviam recentemente saído da Terra. Eu melhoro porque morro? Porque desencarno? Não. Então Kardec perguntava determinado tipo de pergunta, situação, e ali ele via a inconsistência, a falibilidade daqueles espíritos. Conduziu-se com serenidade, imparcialidade e elevado bom senso. Questões de grande alcance filosófico, científico e religioso. E obtinham respostas precisas, profundas e lógicas. Quem já leu o livro dos Espíritos aqui, vai entender a lógica com que se dá das causas primárias no primeiro capítulo. E a primeira pergunta, Allan Kardec não pergunta quem é Deus. Qual é a pergunta que é feita aos Espíritos? Quem é Deus? Tem o artigo definido o, só tem que é Deus. Porque quem é individualidade. Então Deus é a causa primária de todas as coisas. Fácil de compreender dessa forma, correto? Antes dele, nada dele. Depois dele, só ele. Não tem antes, não tem depois, não tem fim. É Deus. Nós tivemos início dentro da nossa criação como espíritos. Mas nós teremos fim? Há algo mais consolador do que a nossa imortalidade. É compreender que nós, o que não pudermos ter feito hoje, especificamente hoje, eu posso fazer numa próxima encarnação. Porque hoje eu posso ter voltado ao mundo dos espíritos, sem ter me consolado e ter consolado alguém.
sem ter perdoado e recebido o perdão de alguém. Então isso será uma esfera de motivação no mundo espiritual para muitos de muito sofrimento, mas para outros de um alívio, porque saberá que poderá reencarnar, recebendo em casa os inimigos de sua vida, porque a grande maioria de todos nós convivemos com os inimigos do passado, morando debaixo do nosso teto. Porque é um acerto de contas. E para ser acerto de contas, não tem jeito de não ter sofrimento, de não ter dor. Concordamos com isso? É lógica, não é, Luiz? É lógica a fé raciocinada, Bi? Porque eu entendo que essas pessoas que convivem comigo são do meu passado, porque não existe efeito sem causa. A gente recebe aquele bebê lindo, maravilhoso. Meu Deus, a minha vida é assim, só maravilha, mas espera ele fazer 16 anos. Érica? Antes dos 16. Antes dos 16. Menos 16 disso tem 14, né? Passado mais um tempo, ele completa 38 anos e a sua vida ainda não é um progresso material e nem espiritual. Da onde vem essa lógica? Eu preciso de ter alguma coisa sobre isso. Porque nós, os pais, os que somos mais velhos aqui, e temos os filhos de 35, 40, 50 anos, eles continuam com os problemas deles. E nós continuamos preocupados. Filho criado, trabalho dobrado. Quem não tem filho, tenha, porque vai passar por isso tudo. Não é assim, Saulo? Aí ele escondendo atrás lá, olha. Ele fica assim, ó. Deixa eu esconder do meu pai. Brincadeira. Meus filhos são ótimos. Allan Kardec e os 50 cadernos. Um grupo de intelectuais franceses de 1851 a 55, Carlot, Didier, Sardou, Tailandier e outros entregam a Kardec 50 cadernos, em que ali estavam muitas perguntas já feitas aos espíritos e respondidas. Kardec tem um espírito protetor de nome Zéfiro, e dizia a ele: ajudá-lo-ia na importantíssima tarefa, pois estava em condições de triunfar. Estudou os cadernos, excluiu o secundário ao repetitivo, separou os melhores ditados, grupou-os, ajuntou, e a certos escritos ele mesmo vinha obtendo. Após essa compilação, viu que havia ainda lacunas a compreender, a preencher. Em 1856, na reunião do senhor Rostand, a médium senhorita Jafé, dentro da cesta de Bickman, Corbel e Abeck, concluiu parte de O Livro dos Espíritos, Exame dos Espíritos em sessões particulares com a senhora Jafé. No filme tem um instante muito bacana com essa médium aí. Não vou contar para que vocês possam, assistir. Diálogo com o Espírito da Verdade, em 12 de junho de 1856. Sobre a missão do codificador, confirmo o que já te disseram. Podes triunfar como podes falir. Porque Kardec pergunta: e se eu não quiser? Por acaso Deus assentaria a sua verdade apenas sobre a cabeça de um homem? Pensou? Você fala para o Espírito o seguinte: e se eu não quiser? Meu filho, outros terão. Outros aceitarão. E se não for agora, será depois. Podes triunfar como podes falir. Outro te substituiria. A missão dos reformadores, eu acho isso assim muito importante. Essa missão, essa é o que o Espírito de Verdade diz a ele. A missão dos reformadores é cheia dos perigos e dificuldades. Isso nós poderíamos grifar na nossa geladeira, em algum lugar que a gente venha o seguinte: viemos para reformar a nossa individualidade. Por isso ela não se faz sem luta, assim como daqueles com os quais nós trabalhamos dia a dia nas nossas empresas, dentro de casa.
Nós somos os reformadores de nós mesmos. E sem luta, não tem jeito. Não é? Destina-se a abalar e transformar o mundo. Levantarás contra o ódio, os terríveis inimigos, malevolência, calúnia. Sustentará tua luta contínua com sacrifício do teu repouso, tua tranquilidade, tua saúde e a tua própria vida. O Espírito diz isso aí. Né? Terás que ter coragem, perseverança, humildade, abnegação e firmeza. Qual a resposta de Kardec? Aceito, sem restrição e sem a ideia preconcebida. Porque ele já estava pronto para todo aquele fenômeno que ele estava estudando. Não é? 11 de setembro de 1856, espíritos aprovam o plano e a parte já concluída de O Livro dos Espíritos. E diziam a ele: jamais te abandonaremos. Trabalhou com mais de 10 médiuns, revê exaustivamente e aprimora a obra, que entra em prelo em janeiro de 1857, para ser editado em 18 de abril de 1857. Um livro de primavera, O Livro dos Espíritos e Allan Kardec, foram pela primeira vez apresentados ao público na livraria Edencourt, Galeria de Orleans, número 13, no Palais Royal, em Paris. E essa é a foto que consta. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, e em março de 1860, a segunda e definitiva, 1019 questões que nós temos. Né? Algumas traduzidas em 1018 como 1018A, e outras edições com 1019. Estava lançada a pedra fundamental da doutrina espírita. Ganha um livro aqui agora, nós temos livro lá, não temos, Luiz? Livro dos Espíritos? Quem me disser o que está escrito na folha de rosto de O Livro dos Espíritos? Carlinhos? Não. Ninguém. Como é que faz com vocês? Maria? Folha de rosto. Hã? Vai. O que mais? Trabalho de casa, passar na livraria, levar o livro para casa para ler. Semana que vem a gente encontra de novo. A partir do lançamento da doutrina espírita, a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita tomou rápido desenvolvimento com seriedade, cumprindo a missão da terceira revelação. Qual é a terceira revelação? Consolador, que é sobre a verdade. E nós vamos resgatar uma frase com Jesus, lá com Jesus. Eu estou de partida, mas vos enviarei o Paráclito, o Consolador, que ficará convosco para sempre. Porque agora não é mais uma pessoa, é uma filosofia de vida. É uma explicação, como disse o Luiz, como disse o Bia, é tudo aquilo que tira, não é? Vamos lembrar da crucifixão e morte de Jesus. O que acontece com os véus do templo? Eles são rasgados. Naquele momento do suplício, é mencionado que os véus dos templos eram rasgados. Foi rasgado. Hoje a gente pode ver sem nenhuma interferência sobre nós. Porque o que o Espiritismo mais me explica, além de me devolver o livre-arbítrio, é de onde eu vim, por que eu estou e para onde eu vou. É consolador isso? Para mim é. Saber para onde eu vou
é o resumo de tudo aquilo que eu estou fazendo hoje. E se hoje aqui eu não estou bem, é porque no passado, de onde eu vim, eu agi mal. Não tenho que chorar, não tenho que duvidar da justiça de Deus, porque, Senhor, eu sofro muito mais que todos os outros. Você sofre o tanto que você precisa sofrer, porque não é colocado fardo pesado em ombro fraco. O que estamos passando hoje é uma evidência da nossa necessidade, dos nossos pensamentos. É uma evidência da terra. Não é pacífica, não tem pacificador o suficiente para lutar contra uma guerra do Irã e as demais outras guerras todas espalhadas pelo nosso planeta. Porque aí quando vemos lá a notícia, nós não oramos por aqueles que padecem e ora, vez ou outra, julgamos com injustiça. Esse está certo, aquele está errado. Estados Unidos está certo, o outro está errado. Qual é a conjunção necessária de forças que nós podemos ter em relação a tudo isso? É orar, que é seguir com a ordem de Jesus. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. É simples isso? Muito simples. Vigiai. Alguns dizem orar e vigiai. Não, a forma correta é vigiar. O sentinela vigia para que a oração siga. Porque quando eu estiver vigiando os meus pensamentos, aqueles que não corroboram com as más ideias de roubar de alguém, matar alguém, abortar alguém, levar a pena máxima de morte a alguém, provocar eutanásia, tudo isso o Espiritismo me devolveu com uma consequência me dizendo o seguinte: aquele que faz da sua mão uma arma, padece por essa mesma arma. Foi o que Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada, porque dela também padecerás. Allan Kardec trabalhou incansavelmente por aproximadamente 14 anos, entre maio de 1855 a 31 de março de 1869, quando retornou à pátria espiritual. Nessas 3 fotos, nós vamos lembrar o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Quem já leu o Manifesto Comunista? O Manifesto Comunista, ele tem isso aqui, ó, em suma: totalitarismo e supressão de liberdades, mortes em massa e violência, destruição da propriedade privada e instabilidade econômica, ataque às estruturas sociais tradicionais e instigação da luta de classes. Desde 1848, estamos vivendo e convivendo com esses percalços. Porque muitas vezes eu acho que não é justo o outro ter, porque ele trabalhou muito mais do que eu para ter, então não é justo, ele tem que dividir. Mas Jesus falou a cada um segundo as suas obras. E vejamos o seguinte, que um mês depois, temos o início da comunicabilidade com os espíritos. Será que a espiritualidade estava dormindo? Porque Engels e Marx, eles tinham em torno de 27, 28 anos. São espíritos extremamente inteligentes, pelas todas as obras que eles escreveram, seus pensamentos, sem tirar nem pôr, trouxeram uma contribuição para o plano terreno. Para que hoje pudéssemos avaliar o que é certo e o que é errado dentro desse contexto de luta de classes, de manifestações sanguinolentas, né? E nós estamos aqui, em meio a esse mar, né? E depois, em 31 de março, também, olha, muito ocasional, não é? Desencarne de Allan Kardec, o homem que falou com os espíritos. Esse é o túmulo, né? O dolmen de Allan Kardec, no
cemitério em Paris. De todos os grandes cientistas, de todos os grandes homens sepultados nesse lugar, o mais visitado, o mais florido de quem já foi e já viu é o de Allan Kardec. E essa foto não mostra muito bem, mas o busto dele é como que quase que invernizado, de tantas pessoas passarem a mão nele, entendendo que ele é um homem santo. O espírita não vai lá e passa a mão, né? Mas os outros todos que acreditam que ele fez o que fez, né? Foi ele um grande contribuidor. E aqui, para que possamos encerrar, esse é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho assim, uma profundidade para a gente meditar muito. Está lá: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos que se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino conselho. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do seu coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A instrução acima transmitida por via mediúnica resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Então veja, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Então, desde 1848, estabilizada a doutrina espírita em 1857, depois os outros livros, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, esse Pentateuco, essas obras, a quem as lê, aquele a quem guarda os seus ensinamentos, terá fundamentos para vivenciar as limitações e as dificuldades da própria vida. Porque é como uma âncora segura, é como aquele que, se estivéssemos no nosso barco com Jesus, e ele adormecido, mas nós estamos enfrentando o mar revolto, e vez por outra nós temos que convidá-lo: Senhor, acorda, não vês que vamos padecer? E ele então que diz: homens, como ainda todos têm pouca fé, eu estou com vós. E ele repreende os céus, os mares, os ventos, as águas, e tudo se acalma. E dali por diante, quem é este homem que até os ventos obedecem? Então, para que nós possamos compreender da vida e obra de Allan Kardec, nós não falamos assim singularmente desse homem. Porque ele, para nós, na nossa atualidade, para nós que estudamos a doutrina espírita, para aqueles, todos nós que gostamos do entendimento do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, do Céu e Inferno, e os 13 anos de edição de um livro da Revista Espírita, primeiramente nominada como Jornal de Estudos Psicológicos. Durante 13 anos, além de todas essas obras, ele editava todas as correspondências que ele recebia
não foi um trabalhador que se deu, senão com a própria vida. Lhe rompe um aneurisma e ele padece. E antes ele havia sido advertido: estás trabalhando muito, aquieta-te um pouco, descansa. E nessa noite de 31, ele falece. Que nós possamos honrar ao nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque o pseudônimo de Allan Kardec foi uma revelação do Espírito de uma encarnação ou de encarnações precedentes de Allan Kardec nas Gálias. Que Deus abençoe esse Espírito aonde ele estiver. E que nós o agradeçamos, e eu também o agradeço, por toda essa obra e esse compêndio de valor inestimável e imortal que é a obra dos Espíritos. Que Deus nos abençoe. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ou ser um doador associado.